Vamos lá, pessoal, bem-vindos. Vamos aos polígonos convexos e côncavos. Ligando-se dois pontos interiores do polígono, o segmento que une esses dois pontos, se ele não corta o lado, o polígono é convexo. Se ele corta o lado, o polígono é côncavo. Vamos ver no desenho. Veja aqui esse desenho. Ó, esse desenho aqui embaixo. Pegando dois pontos do interior do polígono, ligando esses dois pontos, se o segmento cortar os lados, em outras palavras, se parte do segmento estiver fora do polígono, ele é côncavo. No polígono convexo isso não vai acontecer, porque quaisquer dois pontos que você escolher aqui dentro e ligar, esse segmento vai estar totalmente dentro do polígono. Nós podemos pensar assim também, ou ainda, o polígono é convexo quando todos os vértices estão apontando para fora. E o polígono é côncavo quando pelo menos um dos vértices aponta para dentro do polígono. Veja isso no mesmo desenho. Observe que no polígono convexo todos os vértices apontam para onde? Para fora do polígono. No polígono côncavo, olha, pelo menos um vértice está apontando para onde? Ó, está jogando para onde? Apontando para dentro do polígono. Essa é a diferença entre polígono convexo e côncavo. Aqui nós temos um pentágono convexo e aqui nós temos um pentágono côncavo, 5 lados. Certo? Não é interessante? Interessante ainda é notar o seguinte, pessoal, que o triângulo é o único polígono que não pode ser côncavo. Imagina, porque ele teria mais de 3 lados, deixaria de ser triângulo. O triângulo é o único polígono que não tem como ser côncavo. Vamos ver agora ângulo interno e ângulo externo de um polígono. O que é ângulo interno? Como o próprio nome está dizendo, eu desenhei aqui um polígono de 5 lados. Não é um polígono regular, quer dizer, não tem os lados iguais nem os ângulos iguais. Esse polígono é um pentágono qualquer. Os ângulos formados pelos lados no interior são chamados ângulos internos. E o que é o ângulo externo? Por exemplo, se eu prolongar este lado, olha aqui o prolongamento. O prolongamento desse lado com o outro lado do polígono vai formar um ângulo externo. Prolongando esse lado, o prolongamento com o outro lado do polígono forma outro ângulo externo. Ó, prolongamento e o outro lado, ângulo externo. Prolongamento e o outro lado do polígono, ângulo externo. Observe ainda com atenção o seguinte, que se esse ângulo interno mede 100 graus, o externo mede 80, porque a soma deles vai ser sempre 180 graus. Esse ângulo interno, 110 graus, o externo mede 70, soma 180. Esse ângulo interno, 120 graus, e esse ângulo externo, 60 graus. Por quê? Observa que os dois formam um ângulo raso, ou seja, de 180 graus. Esse ângulo interno, 90, o externo é 90, 180. Certo? Não é interessante? Um pentágono qualquer. Agora veja um pentágono antes disso. A soma dos ângulos internos é o número de lados n menos 2 vezes 180. No caso do pentágono, o número de lados n é 5. 5 lados. 5 menos 2, 3 vezes 180, 540 graus. Quer dizer que todo pentágono tem como soma dos ângulos internos, soma dos internos, 540 graus. E a soma dos ângulos externos, sempre 360. Viu? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Olha aqui, 70 mais 80, 150, 60, 210, mais 90, 300, com 60, 360. Tá certo? Por enquanto, essa fórmula
Eu vou depois falar sobre essa fórmula especificamente, tá bom? Veja aí o caso do pentágono regular. O que é um pentágono regular? É um polígono de 5 lados iguais e ângulos iguais também. Observa que se ele tem os 5 lados iguais, ele tem os ângulos iguais também, 108 graus, e os ângulos internos 72. Por que nós sabemos disso? Porque a soma dos internos, como ele é um polígono regular, cada ângulo mede 108, 5 vezes 108 vai dar a soma o quê? 540. E a soma dos ângulos externos vai ser 5 vezes 72, que vai dar quanto? 360. Certo? Então está claro o que é ângulo interno e externo? O objetivo aqui foi esse, não foi a fórmula por enquanto. Então observa, ângulos internos e ângulos externos. Como é que você obtém? Prolonga o lado, você vai formar um ângulo aí com o prolongamento e o outro lado. Prolonga o outro lado, outro ângulo externo. Prolonga o outro ângulo externo. Está observando? Então o pentágono, por exemplo, ele tem 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. Polígono de 6 lados tem 6 ângulos internos e 6 externos, porque o número de ângulos é igual ao número de lados. Certo? Então é isso por enquanto. Polígonos convexos e côncavos, ângulo interno e ângulo externo. Tá certo? Então tá bom, até a próxima, obrigado.